talvez conseguiriam um emprego mais rápido dessa forma do que simplesmente pegando uma área que tem maior número de vagas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram para o nosso workshop gratuito que vai acontecer semana que vem, dia 4 de novembro. Então todo mundo que se inscreveu, eu já mandei um primeiro e-mail só falando que deu certo a inscrição. Daqui a alguns dias eu mando todos os dados a mais, onde que vai ser a plataforma e tudo mais sobre o nosso workshop que vai acontecer. Então, estou muito ansioso para isso e agora sim, vamos lá para o vídeo. Bom, recentemente eu tenho recebido muitas perguntas lá no Instagram, então se você ainda não me segue, segue lá. Então todos os dias eu tô abrindo caixinha e respondendo essas caixinhas, então se você tiver alguma dúvida lá é muito mais rápido para eu responder, então já vai lá seguir. Eu recebi uma pergunta esses dias que eu fiquei meio curioso e é isso que eu vou fazer agora com vocês, é matar essa minha curiosidade e talvez a de vocês também, que era sobre essa pergunta aqui então. Qual desses cargos que existem mais vagas hoje em dia? Desenvolvedor, cientista de dados. Eu tinha uma impressão, até respondi lá no Instagram mesmo, que desenvolvedor tinha mais vagas, pelo menos alguns anos atrás. Mas eu não sei como é que tá a situação de hoje em dia, e é isso que eu vou ver agora na melhor fonte que eu acho pra gente ver isso, que é no LinkedIn. Então, já tô com o LinkedIn aberto aqui, e a gente vai fazer essa pesquisa juntos e vamos ver qual que é a diferença de número de vagas entre cientista de dados e desenvolvedor. Para fazer isso, a gente vai em vagas e digita aqui a vaga que a gente quer na localidade que a gente quer. Então, para isso, eu vou definir aqui o lugar como Brasil, tá? Eu vou procurar desenvolvedor e cientista de dados. Vou começar com cientista de dados aqui. Estou escrevendo só com uma mão, tá, gente? Cientista. Local, já tá Brasil. Encontrou 1.815 vagas para cientista de dados. Às vezes vem aqui um developer aqui, data analytics, mas enfim, a maioria aqui acho que tá certo, cientista de dados, tá? 1.800 vagas. Eu achei bem pouco com relação ao que eu tinha em mente de alguns anos atrás. Eu não lembro exatamente qual que era o número, tá, de vagas que tinha aberto quando eu comecei a pesquisar sobre ciência de dados, mas eu tenho quase certeza que era muito maior do que isso aqui. Isso há uns 2 anos atrás, tá? Depois eu falo o porquê que eu acho que tem diminuído. Mas procurei como cientista de dados aqui, deu 1.800 vagas em aberto. E aqui a gente ainda tem uma divisão, né? Sênior, pleno, júnior. Creio que a maioria dessas vagas é para pleno e sênior e minoria para júnior. Mas a gente pode ver aqui. Se a gente colocar júnior, eu não sei se esse filtro aqui vai ser muito bom. Vamos ver. Cientista de dados júnior. Apareceu mais resultados. Não fez o mínimo sentido. Então deixa eu... Não sei. Não sei como é que eles fazem essa pesquisa aqui. Talvez se colocar... Vamos ver sênior. Sênior dá 1.500. Pleno. Mas ó, se eu coloco júnior aqui... deixa eu colocar com acento. Vamos ver. Com acento, júnior, 1.823. Mas você vê ó, que esse filtro de júnior tá bem zoado. Porque ó... Tem cientista de dados 3, Senior Data Scientist, cientista de dados, especialista. Cientista de dados júnior não funcionou não. Vou deixar só como cientista de dados. E se eu procurar Data Scientist? Peraí. 1741. Deu próximo até do cientista de dados. Eu acho que eu vou continuar procurando em português. Uma outra coisa, então eu vou procurar só no Brasil. E todas as vagas que eu for procurar, eu vou procurar em português mesmo, tá? Então tá definido aqui. Então, cientista de dados no Brasil dá 1.819 vagas em aberto. Dando todos, tá? Júnior, pleno, sênior e especialista. Agora, vamos ver aqui, desenvolvedor. Desenvolvedor de software, vamos ver. 3.249 vagas em aberto. Só que eu acho que tem uma coisa, acho que tá meio injusto. Porque, assim, desenvolvedor de software... acho que tá meio abrangente demais. Se eu procurar desenvolvimento de front-end, 2.284, ainda assim tem mais do que cientista de dados, né? Então a gente tinha lá 1.800 para cientista de dados e 2.200 para desenvolvedor front-end. Se eu colocar back-end, vai dar 2.000 e pouquinho. Então, ó, temos já aqui que para desenvolvedor a gente tem um pouco mais de vagas do que para cientista de dados. Ainda assim, mesmo para desenvolvedor, eu
tô achando que tem muita pouca vaga, assim. Muita pouca não, não é pouco, né? Você pensar em 2.000 vagas. Mas pouco comparado com o que tinha antes, assim. Antes eu acho que era um número astronômico, assim. Acho que era até meio fora da realidade, sabe? Se eu colocar aqui Estados Unidos, vamos ver. Vou colocar Data Scientist. 2.145 vagas nos Estados Unidos. Antes tinha mais também lá. E aqui tá entrando também engenheiro de machine learning e tal, mas tudo bem. Estamos ali dentro do mesmo pacote, assim, mas tô achando que tem poucas vagas hoje em dia, comparado com antes. Vimos aqui então que no LinkedIn a gente tem mais vagas para desenvolvedor mesmo do que para cientista de dados, apesar de que não é tanta diferença, tá? Então deu mais ou menos ali 400, 200 vagas a mais para desenvolvedor, né? Tanto back quanto front-end. Com relação a cientista de dados, não é muito, tá? É um tanto a mais, mas assim, eu acho que até essa diferença também era maior antes. O que eu concluo aqui, tá? Uma das conclusões é que realmente tem a mais, então isso é um fato, né? Parece, pelo menos no LinkedIn, dentro desses parâmetros que a gente colocou aqui, tem mais vagas para desenvolvedor. Porém, eu acho que aqui vale uma ressalva, tá? O que eu acho melhor para escolher uma carreira é você entender um pouco melhor o que faz cada uma dessas áreas, tá? Então pegar lá o que faz um desenvolvedor no dia a dia, o que faz um cientista de dados, o que faz um engenheiro de dados. A partir daí você vê o que você talvez teria mais afinidade fazendo, ou o que seu background, né? O que a sua experiência, em qual dessas áreas a sua experiência te colocaria mais em vantagem, te deixaria mais à frente, ou mesmo ver por afinidade, tá? E aí depois de estudar cada uma delas e ver qual que eu me encaixaria melhor, aí sim optaria por essa área, visto que não tem tanta diferença assim de número de vagas. Pensando dessa forma, acho que te colocaria mais na frente, assim, você talvez conseguiria um emprego mais rápido dessa forma do que simplesmente pegando uma área que tem maior número de vagas. Isso é só a minha opinião, tá? No vídeo anterior, então, eu falei um pouco da diferença entre engenheiro de dados, cientista de dados e analista de dados. E hoje, já que eu estou falando aqui de desenvolvedor e de cientista de dados, eu vou dar um parâmetro geral, assim, qual é uma principal diferença entre eles, tá? Então, o cientista de dados, ele vai procurar uma resposta para um problema baseado em dados. E para isso, ele vai usar uma programação. Só que essa programação é mais para coletar dados, fazer a transformação desses dados através de código, e daí sim, com esses dados, tirar insights, fazer conclusões, ou mesmo criar um modelo de machine learning usando código também, mas para transformar esses dados, criar um modelo a partir desses dados e fazer uma predição, tá? Já um desenvolvedor de software, ele vai criar um software através de códigos de programa, tá? Então, ele não vai precisar transformar dados ou analisar os dados. O papel principal dele é criar o software e para isso ele vai usar puramente programação. Acho que essa que é a principal diferença entre essas duas áreas, tá? Então, eu diria que quem que tem que entender mais profundamente técnicas de programação é um programador, um desenvolvedor de software, enquanto um cientista de dados tem que entender de programação também, só que para fazer as análises estatísticas e matemáticas e transformações de dados, tá? Então, acho que essa é a principal diferença. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e de deixar o joinha aqui se você gostou. E até a próxima, então. Tchau!